participativo. E é interessante que na questão das conexões, então a gente se conecta com a gente mesmo, se conecta com as outras pessoas, isso tem a ver com relacionamentos, a gente tem que se conectar com os nossos recursos, a gente tem que se conectar com o nosso meio ambiente. Então, não adianta a gente só viver bem íntegro se nós não cuidarmos do nosso entorno, se nós não cuidarmos do nosso meio, realmente, da gente fazer a nossa parte para garantir a perenidade, né, e a evolução do que a gente tem. E dentro desse contexto, nada melhor do que falar com a grande caçadora de desperdícios, que é a tia Yamashita. Eu já conheço ela há alguns anos, ela é estrategista social, ela trabalha com o terceiro setor, também atende empresas e organiza eventos abertos para todos os interessados, workshops, papos. Então, a gente vai deixar no final os links para vocês acompanharem a agenda dela e também poderem, de repente, dar continuidade a essa discussão. Eu estou convencendo ela a criar um meetup para falar do desperdício. Você vai me dar aulinha? Eu vou ajudar você, eu te ajudo em tudo que você precisar. E para ajudar, ela criou um movimento também que chama Motainai, eliminando o desperdício. Motainai Sustentabilidade, eliminando o desperdício. E a gente vai discutir sobre isso. Antes, eu quero dizer para vocês que olha que bacana, o Motainai, que é o projeto da TM, vou mostrar aqui para vocês, foi capa da Bons Fluidos desse mês de setembro. Então tá aqui, ó, a boa medida das coisas. Conheço Motainai, a filosofia japonesa que valoriza o que possuímos e evita desperdícios, tanto de recursos naturais como de energia pessoal, que são os recursos tangíveis e intangíveis. Já acabou, não está mais nas bancas, então quem conseguiu, mas aí a gente vai colocando os trechinhos também, a TM vai compartilhando sobre esse conteúdo, que para mim é um dos grandes inspiradores. E antes de passar a palavra para ela, ó, dizer que, eu não lembro o ano, acho que foi 2012, não, foi começo de 2013. Acho que você fez a primeira turma, viu? Você foi a primeira turma do Motainai. Pode ser. Acho que foi 2013, olha, eu fiz o workshop Motainai Sustentabilidade Gerencial, que foi na Diálogo Social. Foi muito, muito revelador. Olha, trouxe aqui todas as informações, tudo que eu estudei, tudo que eu trago na minha vida a partir dessa experiência. Na verdade, ela guarda tudo. Eu guardo tudo. E esse material eu disponibilizei de verdade, tirei foto, para a jornalista, a Ludmila Fracari, que foi quem fez a reportagem com a TM, e a TM sugeriu que eu participasse. E aí eu conto também da minha experiência a partir desse processo. Porque foi em 2013, né? Tá falando de 3 anos já de prática. Eu não esqueci nada, a ideia não é a gente abandonar, mas... E aí a TM também vai falar como que a gente coloca em prática essas informações na nossa vida. Para mim, tem funcionado. Então, a questão do desperdício, assim, me despertou demais sobre os olhares diferenciados, e aí eu vou comentando durante a nossa entrevista. Então, TM, vou trazer aqui. Lembrem de perguntar, tá? E aproveita que é ao vivo aqui. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Marlene, olha, Marlene está aqui na sala, seja bem-vinda. A Marlene tem acompanhado todo o conteúdo, gratidão, viu, Marlene? No finalzinho, a gente repete aqui o coworking e eu coloco para vocês, que estão participando aqui no chat, as informações dos meus contatos da TM, o contato aqui do coworking, da Conexão Empreendedora, podem ficar tranquilos. Então, TM, conta um pouquinho, ela tem uma curiosidade, mas eu vou deixar ela contar. Será que ela sabe uma curiosidade? Que curiosidade que eu tenho. Da sua história, dessa história no Japão. E aí eu vou deixar ela contar um pouquinho de como, então, surgiu o Motainai na vida dela, o que isso significa, né? Para a gente introduzir o assunto do desperdício relacionado com a sustentabilidade. Então, conta um pouquinho dessa história, vem mais para cá na câmera. Deixa eu vir mais para cá? Vamos ficar aqui. Primeiro, bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Motainai. Motainai, em japonês, significa desperdício. Né? A grosso modo, quando um japonês fala Motainai, ele está falando desperdício. Geralmente está numa situação de desperdiçar comida,
desperdiçar alguma coisa. Mas eu, investigando mais essa história do Mottainai, isso por conta de uma história de vida minha, né? Quando eu fui para o Japão, fiquei 3 anos lá, trabalhando, estudando, vivenciando lá o mindset japonês, que tem uma alta produtividade, né? Uma produtividade absurda, e para poder entender melhor isso, Mottai significa digno, né? A inscrição Mottai, né? Porque tem os kanjis lá, digno. E Nai é negação. Então, na verdade, Mottainai, ele não é simplesmente desperdício. Que desperdício? Ele significa você não está sendo digno disso. Então, quando alguém desperdiça alguma coisa, é o mesmo, e alguém fala Mottainai, é o mesmo que dizer você não está sendo digno disso. Se você não está sendo digno deste recurso, então você não deve nem ter esse recurso, né? Não deveria nem ter esse recurso, porque a gente precisa ser digno dos recursos que tem. E aí, essa tomada de consciência veio para mim de uma forma muito forte. Porque eu tinha uma coisa com o Brasil. Eu queria ter nascido no Japão. Tinha uma coisa com o Brasil, mas eu queria ter nascido no Japão. Eu queria ter nascido no Japão, porque eu estudava desde pequena que o Japão era um país rico e o Brasil era um país pobre. Então eu falei, puxa, se eu tivesse nascido no Japão, né? Porque eu sou neta de japonês, eu ia ser rica. Mas aí eu nasci no Brasil, eu sou pobre. Que situação, né? Que coisa. E aí, quando eu vou para o Japão e eu tenho essa experiência e esse entendimento sobre Mottainai de fato, aí eu sobrevivo a um terremoto, né? Lá no Japão, e aí eu tenho essa clareza de que o que a gente tem de mais valor é a própria vida e que eu estava desperdiçando a minha vida. E eu falei, eu não vou mais desperdiçar a minha vida. Agora eu vou voltar para o Brasil e eu vou fazer diferença lá. E de que forma eu poderia fazer diferença? Eu entendi que o Brasil é um país que desperdiça muito. Vocês vão concordar comigo, ou não? Muito, desperdiça muito. Aí as pessoas, os estudiosos falam, desperdiça porque nunca teve escassez, né? E realmente o Brasil é um país de muitas riquezas naturais, de uma abundância muito grande, que não sofre terremoto, que nunca sofreu uma guerra ou uma coisa crítica, assim, de uma forma geral, né? Lógico que tem os lugares que são mais pobres e que são, mas de uma forma geral a gente tem uma abundância muito grande. Para ter uma noção, no Japão, se cultiva o arroz, né? E o arroz você tem que plantar um a um, sabe aquela coisa? Tem que alagar, tem que alagar o terreno. Qualquer espacinho de terra que tem no Japão, eles plantam arroz. E são os tambos, né? Que chamam as grandes plantações, as pequenas plantações de arroz. E acaba plantado assim, um a um. É alagado, aí as senhorinhas vão lá, plantam um a um, e depois de um tempo vai e sai aquele raminho com aquele pouquinho de arroz, entendeu? Com aquele pouquinho de arroz. Então, assim, é um trabalho enorme para conseguir o alimento, porque não é fácil. E por isso dá tanto valor. E aí a gente se sente digno de poder comer aquele alimento, de poder comer aquele arroz, ou seja lá o que for, porque há uma clareza de todo o trabalho que se tem. No Brasil, as coisas nascem assim, brotam. Milho, né? Milho nasce, já sai aquela espiga que já dá para um alimento, já, tipo, um punhadinho de arroz é isso, e o milho já é uma refeição, né? Então há uma diferença muito grande nessa parte, uma facilidade com que se consegue cultivar as coisas no Brasil e lá. E daí esse entendimento de que, puxa, se eu disseminar esse conceito do desperdício, do Mottainai no Brasil, as pessoas no Brasil vão poder desperdiçar menos. E eu acho que o primeiro passo para a sustentabilidade é eliminar o desperdício. Como é que eu vou me crescer e desenvolver se eu estou desperdiçando os recursos que eu tenho? Se eu não sou nem digna, como é que eu vou querer mais recursos se eu não tenho nem os recursos que eu tenho? E, a priori, a ideia parecia absurda. Como fala assim, eu lembro que quando eu começo, eu já estava trabalhando como consultoria, já estava dando treinamento, mas eu fazia várias coisas diferentes. E depois eu tive que decidir, assim como todo empreendedor, em algum momento ele vai ter que decidir no que ele vai trabalhar de fato, né? Que a gente chama que é o trabalho principal dele, no que ele vai se tornar uma referência, no que ele vai se destacar.
A gente que faz de tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Vai ter que, em algum momento, vai ter que escolher. Assim como o Raquel escolheu Conexões Verdadeiras, que é um networking, assim como eu escolhi um Motainai, cada um de nós vai ter que escolher. E aí eu escolhi desperdício. E eu lembro de um outro consultor que deu muita risada. Ele falou assim, mas time, você vai viver de desperdício. E eu falei, vou. Mas ninguém fala disso, ninguém se interessa por isso. E eu falei, mas eu acredito nisso. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que identificar o desperdício é uma coisa que ela não é banal, ela é essencial. E a partir do momento que a gente descobre, entende, principalmente o significado que é desperdício, aprende a identificar o desperdício, 50% já está resolvido. Porque o problema, a partir do momento que eu me enxergo, Raquel, o negócio é quando eu me enxergo. Então, quando alguém fala assim, o que você faz? Eu amplio a visão. Eu amplio a visão a respeito do desperdício. Então, Motainai justamente um movimento que amplia a visão a respeito do desperdício. E o resto, uma vez que já eu consegui enxergar o desperdício, o resto vai sozinho. Todo mundo vai encontrando a forma de eliminar. Mas esse primeiro passo é o que eu vou ajudar, o que eu vou pegar pela mão e vou conduzir aí com a expertise que eu desenvolvi. Eu acho interessante, quando eu conheci a Tiene, foi num grupo de empresários, que é do BNI, Business Network International, da qual nós fizemos parte, e ela tinha muita dificuldade de explicar isso para os empresários, né, para olhar o desperdício. E eu mesma participei desse workshop, porque eu falei, preciso entender isso daí, né? Porque toda semana a gente se reunia. Eu falava a mesma coisa. Ela falava a mesma coisa e tá coerente, porque eu sinto isso um pouquinho no meu trabalho hoje, de network, inclusive, que é a gente trabalhar uma cultura que não existe. Então, hoje, muita gente faz networking, ou diz que faz, mas não entende a cultura corretamente. Então, eu tenho esse propósito. E o desperdício é a mesma coisa. Eu queria até colocar que muitos consultores trabalham a questão de processos nas empresas, né? E buscam onde estão as falhas, e buscam realmente formatar para que, de uma certa forma, tenha menos desperdício, né? de recursos e tudo mais. No entanto, eles não têm ainda essa clareza e essa perspectiva que a TIM traz, que é muito mais ampla do que você colocar até processos baseados em 5S, coisas assim, que vieram do Japão, né? Justamente porque eles têm que trabalhar, eles têm que ser muito produtivos, né? Mas essa questão do olhar não é só um olhar do processo, é um olhar bem holístico, né? É um olhar holístico. E aí eu queria que você dissesse, então, para a gente exatamente falar um pouquinho desse olhar, qual a importância disso para a nossa vida, para o empreendedor também. Porque meu público, né, a maioria é de empreendedores. Somos todos empreendedores. Eu acredito que todo mundo assim como todo mundo é criativo, enfim. Então, você querendo realmente, tendo uma ideia, tendo um propósito, você consegue realizar, então a ideia é essa. Mas realmente a Tiene traz um outro olhar sobre essa questão do desperdício que vai impactar o processo, vai impactar nas suas escolhas, vai impactar também na forma como você olha tudo hoje. Olhar essa mesa, né? Olhar o ambiente, olhar esse sol. A gente começa a ver. Então, assim, qual que é a importância do empreendedor pensando assim, no seu negócio? No seu negócio. E colocar também essa relação com a questão da sustentabilidade, porque para a gente, quanto mais economizar recursos, né, usar de forma inteligente. Primeiro eu vou falar do empreendedor. Quando eu comecei a falar de desperdício, aí alguns empreendedores da área de qualidade, né, ISO, consultores de Lean, consultores de Kaizen e de 5S. E aí alguns deles falaram assim, eu já sei o que é isso, porque na minha empresa eu já implantei 5S. Ou quando eu começava a explicar, eu falava assim, isso daí é o Lean, isso daí é o 5S, isso é o Kaizen. Por quê? Porque eles tinham uma referência da metodologia de processo japonesa, que é conhecida mundialmente. E funciona, claro. Maravilhosa. Funciona. Só que eu perguntava assim, você implantou o Kaizen ou o 5S nas empresas? Ele falou, nossa, eu faço isso há 20 anos, né? Tipo, a minha vida toda se fez em cima disso. Então, isso aí
eu sei de cor. Eu falei, tá, quando você implementa um projeto como esse, qual é o grande gargalo? Aí ele falou, o grande gargalo é convencer os outros a fazer e cumprir os processos. O grande gargalo conseguir o engajamento dos funcionários. Porque o processo é maravilhoso, mas o engajamento é difícil. E aí eu falo, você sabe por que o gargalo é aí? Porque o processo é perfeito para a cultura japonesa. Porque a cultura japonesa já tem uma cultura do Motainai. Já vem de berço a filosofia. E o brasileiro não tem a cultura do Motainai. Então, assim, onde eu entro? Trazer o Motainai, ampliar a visão, é trazer a cultura do Motainai. Então, é ensinar essa parte cultural primeiro, e a partir daí, o engajamento, o entendimento do processo, do 5S, do Kaizen, do sistema de qualidade, ele faz sentido. Vai ficar mais fácil. Ele faz sentido para aquele funcionário. Por quê? E eu fiz vários testes. A gente pegou empresas que estavam com projetos já implementados há alguns anos e eles têm que fazer treinamentos anualmente. Então, a gente tem que fazer o treinamento. Eu falei assim, vamos apresentar o Motainai. Tá bom, então vamos. E assim, já tem processos estabelecidos, consolidados na parte de qualidade. E aí eu entrava com o Motainai fazendo uma palestra. A partir dali, o que eles observaram? Um engajamento muito maior. E eu vi o feedback dos próprios colaboradores. Tieme, há tantos anos que a gente pratica o Motainai aqui, só agora que eu entendi o porquê. E aí, esses consultores depois falaram, Tieme, era a peça que faltava. Por quê? Porque a gente gastava muito energia, muito tempo e muito dinheiro tentando obrigar esse colaborador a praticar o Motainai através desses processos, e a gente não sabia o que mais fazer. Você dava prêmio, você fazia coerção, você fazia campeonato, mas tudo era na base da coerção, entendeu? Você tem que fazer, você tem que fazer. E o Motainai, ele é uma transformação de dentro para fora. Ele não é obrigado. Ele começa, ele entende o conceito de não desperdiçar os recursos, porque eu quero ser digna dos recursos que eu tenho, e ele leva aquilo para casa dele. Ele começa a praticar, ele ensina os filhos, ele ensina os amigos, ele leva para a igreja, ele pratica na empresa. Então, é uma mudança comportamental que vem de dentro para fora, orgânica e espontânea. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com sustentabilidade? Tudo, né? É o mínimo de esforço e o máximo de resultado. Eu acho que hoje a gente tem que pensar de forma estratégica. Não tem tempo, não tem dinheiro e não tem recursos de uma forma geral. Então, qualquer ação que eu vá fazer, eu preciso ser estratégica. E o Motainai, ele é muito estratégico, quando ele consegue atender uma necessidade pessoal e uma necessidade profissional. Então, as pessoas depois que tem contato com o Motainai, tem uma palestra, assistem um vídeo, elas falam, olha, valeu para mim pessoalmente e valeu para mim profissionalmente. Esse é o feedback que eu tenho. Eu falo, então eu consegui atingir ou atender o meu objetivo. E se você tem um negócio, e o seu negócio você acredita que tem a ver com sustentabilidade, que ele vai, o seu negócio economiza tempo, recurso, energia de alguma forma geral, vale a pena conhecer o Motainai. Por quê? Porque ele vai auxiliar você. Até tem empreendedores que eu converso com eles, eu falo, nossa, o seu negócio tem tudo a ver com sustentabilidade. E ele fala, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu tenho já esse olhar, essa visão. Então, ajuda muito qualquer negócio. Conhecer essa visão ajuda muito, né? Não só pessoalmente, como profissionalmente e como empreendedor também, né? Na argumentação, no momento de falar por que o seu negócio tem a ver com sustentabilidade, por que vale a pena investir. Quanto mais eu entendo de sustentabilidade, mais eu economizo recursos e mais eu aproveito os melhores meus recursos. Eu acho que hoje isso tem muito valor no mercado. Quando eu vou contratar um funcionário, quando eu vou contratar um novo parceiro, quando eu vou contratar um novo fornecedor, eu observo de que forma ele utiliza os recursos dele. Por quê? Se ele utiliza mal os recursos dele, se ele desperdiça, quem paga a conta? Quem? Sou eu. Eu que pago essa conta no final. Agora, quando ele sabe utilizar, ele tem uma mentalidade de sustentabilidade, de permacultura, né? Que ele consegue aproveitar bem os recursos, aí eu sei que ele tem um preço justo.
né? Pois Vale é. a pena. As pessoas reclamam muito, a gente aqui na Conexão Empreendedora, a gente realmente convive com muitos empreendedores, reclamam da situação, mas elas não percebem o quanto elas desperdiçam no seu próprio dia. Às vezes nas redes sociais, às vezes não sabendo dizer não, que são alguns pontos, além dos recursos tangíveis mesmos. Vamos entrar um pouquinho mais na prática. Antes, eu só quero trazer aqui, gente, podem ir perguntando, tá? A Renata perguntou quando a TM vai para o Rio de Janeiro. É só chamar, só viabilizar. Vamos usar, né? Vamos pensar estrategicamente como que a gente pode viabilizar para a TM estar aí no Rio. É só chamar. Só chamar, a gente organiza e no que eu puder ainda ajudar. Você vai falar ainda como eu me apresento. Vou deixar para o final. Você não trouxe? Não. Vou deixar para o final. Como que ela se apresenta, se eu tiver uma foto. Tem uma aqui. Surpresa de como eu me apresento. E o Cláudio, olha que gentil, generoso, dizendo que quer fazer um post sobre a TM no blog dele. Ele tem um blog de empreendedorismo, de várias dicas. Olha, eu convido você, Cláudio, assim como eu estou entrevistando a TM, pois a gente troca os contatos, você faz uma entrevista com ela. Bom, enfim, como você achar melhor divulgar esse conteúdo para o seu público, eu acho muito interessante. Introduzindo, né, um pouquinho mais o Motainai na vida, eu até trouxe esse material porque foi muito interessante, que a TM fez eu até dei mais ênfase para o meu pessoal, tá? Mas era assim, o projeto Motainai pessoal e o projeto Motainai para empresas, onde ela fez a gente refletir sobre várias áreas da vida, várias áreas que a gente está atuando. Então, por exemplo, no pessoal, recursos tangíveis, como é que eu estou me alimentando, quais os materiais que eu uso no meu dia a dia, como é que eu uso a água, a luz, a comunicação, o transporte, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar. Nós dois que somos intermodais. Nós somos. Dinheiro, roupas, objetos pessoais, aí os intangíveis, como é que a gente usa o nosso espaço, como é que a gente olha o nosso tempo, a nossa energia, as oportunidades que surgem. Para mim, esse ponto da oportunidade foi muito incrível, assim. As pessoas com as quais a gente convive, então eu falo de networking, eu sempre falo que a gente também tem que olhar com essa questão do desperdício para a gente poder realmente investir a nossa energia em relacionamentos que serão bons para a gente, porque todo mundo é maravilhoso, todo mundo vale a pena, mas no nosso contexto, de repente, uma ou outra pessoa não cabe naquele momento, e às vezes a gente insiste num relacionamento, esse é um grande desperdício também. Você insiste num relacionamento que você não está feliz ou que não está te trazendo alguma coisa. Seus conhecimentos e suas experiências. E aí você tinha que identificar como você estava se desperdiçando, né? E aí fazer um plano de ação e tal. Nessa época, por exemplo, me chamou a atenção, e a gente até fez juntas, a gente estava vendo a mesma coisa. A minha questão com roupas. Então, por exemplo, eu percebi que o meu visual, as roupas que eu usava não tinham a ver com o meu negócio na época. E com a minha imagem não me beneficiava de forma alguma. Então, nós recorremos na mesma época a um consultor de imagem, que é o Adriano Nunes, que está lá na França. E aí foi super engraçado. Depois eu refaço esse post, eu coloco lá no Conexões Verdadeiras, que foi aquela coisa de tirar tudo e ver que eu tinha um monte de coisa que não fazia sentido, que não estava no contexto. E o meu guarda-roupa hoje, eu não sei se vocês reparam, eu reparo. Assim, eu uso as mesmas roupas. Roupas coringa. Tem as roupas coringa, e assim, eu tô sempre com as mesmas roupas nas fotos. Às vezes eu preciso. Aí, quando eu tava vindo pra cá, eu falei assim: nossa, será que eu usei essa blusa na entrevista com o Sérgio? Eu tenho que só prestar atenção. Mas eu tenho realmente roupas coringas, meu armário é bem enxuto. E eu só compro mesmo quando eu estou precisando. E aí, para a empresa, a mesma coisa. Então, a gente tinha que identificar. É esse o caminho? Como é que funciona o trabalho? Então, vamos falar na prática, né? Quando eu começo a identificar o que é desperdício, e aí tem 3 passos que eu vou falar, né? Primeiro, reconhecer o valor. Qual é o valor disso? Segundo, reconhecer uma cadeia. Então, eu vou falar aqui de um exemplo de roupa, porque você abordou, e eu tenho um canal no YouTube e tem um que eu falo de moda e sustentabilidade, que eu explico justamente essa questão de moda e sustentabilidade, que, em média, as mulheres gastam de 30% a 40% do orçamento delas com roupa.
pesquisa já. De 30% a 40% do orçamento. As mulheres que trabalham fora, a grande coisa é falar assim, eu trabalho fora, eu tenho meu dinheiro, vou gastar naquilo que eu acho que eu gosto. E aí fazendo uma pesquisa de 30% a 40%. E é um desperdício? É um desperdício. É um desperdício quando, na verdade, o que ela está querendo satisfazer é a autoconfiança dela. Aqui falando. A gente já está entregando aqui 10 anos de terapia, tá, gente? Já estou entregando para vocês. Aí, eu também tinha esse problema. Raquel também tinha esse problema. As pessoas julgam você pela imagem nos primeiros 8 segundos. Você é quem você é. De negócio, a gente não tem tempo de poder reverter aquela primeira impressão dos 8 segundos. Vocês concordam ou não? Eu não tenho tempo de reverter. Eu tenho uma reunião de 30 minutos. Eu tenho um networking, você só tem 1 minuto para se apresentar. Não, se a pessoa bater o olho, ela vai ter uma impressão tua. Se você tiver tempo de 1 hora, pelo menos, você reverte aquela imagem. Se você não tiver tempo, ela vai ficar com aquela imagem, acabou. É a realidade. Ok. Então, se isso, eu não tenho como mudar essa realidade, mas eu tenho como usar ela a meu favor. Como? Eu preciso ter uma imagem que reflita fielmente quem eu sou, o mais próximo quem eu sou. Porque quando a pessoa vier atrás de mim ou vier se aproximar de mim, ela já tem uma ideia. Eu não preciso ficar... E isso é economizar tempo, isso é economizar energia. E a imagem a imagem não é moda. Moda é uma forma de se comunicar. Né? Nós somos comunicadoras também, a gente estuda muito isso, né? Nossa formação é comunicação. Então, aí eu falei, ótimo, então eu vou ser estratégica agora. Eu não sei me comunicar visualmente. Não entendo nada de moda, não tive isso de berço. Minha mãe é uma pessoa muito simples, eu não tive. E aí, o consultor de moda, o consultor de imagem tem essa inteligência. Olha que interessante, gente. Isso é saber o que eu não tenho. É saber o que não tem. Saber o que você quer. Você está desperdiçando dinheiro, tempo, e aí quanto mais opções, mais tempo você perde. Não. Porque aí você tem que escolher. Eu fiz as contas. É muita coisa. E aí precisa investir para ter para você ter uma consultoria de imagem? Precisa. Você vai falar, pô, eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha. Só que é o que eu pensei. Se eu pegar por 1 ano e não comprar mais roupa, eu vou juntar dinheiro. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei 1 ano sem comprar nada, roupa nenhuma. E juntei o dinheiro. Aí, quando foi no outro ano, eu fiz a consultoria de imagem. Eu paguei. Mas, assim, e foi um dinheiro, foi um investimento. Porque o que eu aprendi com a consultoria de imagem, hoje, por exemplo, eu compro roupa 1 vez por ano. 1 vez por ano, assim, quando vai falar. E já tem um período certo, você vai comprar roupa. Já sabe exatamente as roupas coringas, que é a grande coisa que a gente aprende. É uma roupa que não te transveste. É uma roupa que te traduz. Né? E aí a gente aprende muita coisa. Hoje eu posso ensinar para as minhas amigas, eu ensino para as minhas filhas. É um conhecimento que eu adquiri, eu aprendi. Eu investi 1 vez. Só que isso aqui é pro resto da minha vida. Né? Eu acho que tem E eu não perco mais tempo. Nem comprando roupa que eu não gosto, nem eu não perco mais tempo em loja. Você fala assim, eu vou lá dar uma olhadinha. Não, são coisas que eu não tenho mais essa... que eu perdia bastante e sofria. Eu perdia 300 horas na loja, experimentava 300 roupas, ficava na dúvida de comprar, porque eu sou pão dura. É uma característica que eu tenho, eu sou bem pão dura mesmo. Para sair dinheiro do meu bolso é bem complicado. Isso para o empreendedor, olha só, a gente está falando de roupa, pode até parecer, não tem futilidade aqui. Vejam o grande conteúdo. Eu vejo muitos empresários que estão com dificuldade. Eu também já passei por essa situação quando eu tive uma empresa. Eu sempre falo da minha falência e eu começo a identificar, né, por que eu fali e tal. E eu já fiz um texto sobre isso no blog. Quando a gente às vezes bate cabeça, porque a gente precisa de um parceiro, a gente precisa de um profissional nos auxiliando e a gente foca no preço. E não foca no conteúdo e fazer essa estratégia do tipo, se eu não tenho dinheiro agora para investir... Eu tenho que juntar, porque eu já estou desperdiçando. Já está desperdiçando. Então, aí você fala assim, mas como é que você teve essa visão? Para ter essa visão, você tem que ter a clareza do que é desperdício. Eu tive a clareza de que eu desperdiçava comprando roupas erradas, não sabendo me vestir. Eu desperdiçava porque eu não tinha uma autoconfiança em relação à minha imagem, e eu não tinha mesmo.
E um consultor de imagem poderia me trazer isso. Então, assim, vai alugar a inteligência que a pessoa tinha. E você também, uma hora, vai ser esse consultor, dependendo do seu negócio, Exatamente. de alguém que precisa. Então é um ciclo. Se eu sou uma virtuoso. consultora e eu sei o valor do meu trabalho, aí eu não pago nenhum outro consultor porque eu não tenho dinheiro. É uma incoerência. Porque quando você se vê o benefício que precisa começar. Você fala, nossa, eu preciso muito disso. Quanto custa? Eu sei que vale. Eu não tenho dinheiro agora. Então eu vou falar assim, aonde eu estou desperdiçando? Porque eu vou juntar esse dinheiro e eu quero poder. A gente só vai receber do mundo aquilo que a gente entrega para o mundo. Se a gente fala para o mundo assim, é muito bom o seu trabalho, mas eu não tenho dinheiro, então dá para você fazer de graça para mim? Aí o mundo também vai começar a falar a mesma coisa para você. Tiene, seu trabalho é maravilhoso. Não dá para você fazer voluntário? E aí a gente sabe que o trabalho voluntário é maravilhoso, mas ele não é sustentável, né? Não vai pagar as contas. Você vai precisar ter um trabalho remunerado. E quando que vai vir o trabalho remunerado se eu tenho um serviço que é intangível, que é o conhecimento, que é não sei o que lá? Eu acho que a partir do momento que você conseguir identificar quanto você perde ou quanto a empresa está perdendo por não ter esse conhecimento. Às vezes a empresa fala para mim, uma palestra sua custa tanto, mas por 1 hora e meia, você não acha que é muito dinheiro? Só aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém, né? Não, só com você, Tiene. Nunca, né? Nunca. Aí você fala, isso tem a cara de pau de falar? Eu falei, tem cara de pau de falar. Porque eu sou cara de pau, né? Já abro para isso, né? Aí eu falo, mas sabe o que eu acho que é muito dinheiro? Eu acho que muito dinheiro é todo o desperdício que você está tendo nessa empresa e com os seus funcionários e você não está nem enxergando. Para mim, você vai pagar uma única vez. E a partir do dia que eu vier aqui, você e todos os seus funcionários vão deixar de desperdiçar daqui para frente para todo sempre. Aí pensa, será que é mais desperdício para você? Tudo que você está desperdiçando e não sabe, daqui para todo sempre, ou essa 1 hora e meia que você vai investir para eu poder ampliar a visão de vocês para todo sempre? Você tem que começar a pensar. Exatamente. Por que tem valor eu descobrir sobre desperdício? Né? E aí é um caminho. E eu desenvolvi isso 20 anos para desenvolver. Não. Aqui as coisas eu faço em 1 hora e meia, mas eu demorei 20 anos para poder desenvolver essa metodologia que em 1 hora e meia consegue impactar as pessoas, que elas têm amplia a visão, tem essa consciência sobre o desperdício. Em um workshop de 3 horas, a gente sai com o mapa do desperdício daquela empresa. Que é isso aqui que eu fiz. Muito simples, gente. Uma folha frente e verso. Só que com toda a orientação para a gente poder identificar. Então, por isso que isso foi desenvolvido, uma metodologia que foi desenvolvida com prática, né? Então, muitos anos de prática. Quando eu vou para o Japão, já tem mais de 20 anos, e eu volto determinada para fazer isso. Só que eu só estava com a determinação, eu ainda não tinha técnica. Então, esses últimos 20 anos são anos que eu me dedico estudando e praticando. Era nos últimos 5 anos, né? Que eu acho que a gente está se conhecendo, firme mesmo, para poder eu falar, agora eu acho que eu tenho uma coisa profissional para entregar no mercado, mas ele vem disso. Então, isso mostrar o caminho disso, né? Que as pessoas às vezes olham e falam, não, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Isso eu entendi. Mas aí tem toda uma história por trás. Tanto, se a gente não valoriza o nosso trabalho e o trabalho da outra pessoa, realmente... Começa daí. Começa. Então, assim, olha, quero dar boas-vindas aqui ao Eduardo Fávero, que é um amigo nosso, uma pessoa incrível também. Muita saudade. A Marlene colocou aqui ideia da abundância ou da restrição. Eu acho que é um mindset, sabe, Marlene? Não é nem pensar pensar no que você está desperdiçando mesmo, sabe? Isso que a Tia me trouxe é muito forte. Se você busca coisas de graça, a gente está num momento econômico mais difícil, então é muito oportuno e interessante que a gente se ajude, colabore e faça trocas quando possível. Mas isso não tem que ser a regra, né? Não pode ser só isso. Da mesma forma que você faz uma troca de algum serviço, mas uma hora você vai ter que pagar, porque a gente vive no mundo capitalista, não tem nada errado com isso, não tem nada errado da gente querer ter recursos, querer ter dinheiro, querer viajar, mas a gente precisa ter essa mente do tipo, se eu quero só de graça dos outros, percebam isso, eles vão querer de graça de mim.
E aí, quando você fala de valores, quando você fala, bom, mas eu vivo disso, né? Porque, por que você cobra? Porque eu vivo disso, é o que eu escolhi de caminho. Você começa a sentir mais dificuldade, enquanto que se você tivesse mindset de você dar o valor, né, você realmente não quer tudo de graça, então se eu preciso de um consultor, eu vou pagar esse consultor, eu vou dar um jeito para isso. E sim, vou fazer as trocas que fizerem sentido, né? Então a gente começa a criar uma cultura de que a colaboração é importante, a troca é importante, a troca de valores é importante, tudo tem o seu momento de fazer e não ficar simplesmente todo instante querendo tirar das pessoas porque a gente está com uma situação difícil e aí joga na economia e não sei o quê. O Eduardo está colocando que sofre com o foco do cliente no preço do serviço ao invés do valor. Então, a gente precisa começar. Eu quero retomar aqui, então, Tieme, que você falou. Que são 3 pilares, né? O primeiro é identificar o valor, né? Reconhecer o valor das coisas. Então, o valor não é só preço, é tudo que ele traz, né? Do que a gente já tem. Qual é o valor daquilo para a minha vida? Da sua vida. Então, do Eduardo, ele tem a parte de comunicação, né? De um portal que permite um elo de comunicação entre o cliente e essa empresa, né? E aí, qual é a importância da comunicação para a empresa? Então, é o valor, é isso que a gente precisa tangibilizar. Né? Aí, depois identificar o desperdício é o segundo ponto. O primeiro ponto, eu já vou explicar. Primeiro, identificar o valor. Qual é o valor disso? Assim, por exemplo, como a gente falou da roupa. Qual é o valor da imagem para qualquer pessoa? Para o consultor, principalmente, para um palestrante, para você que é o empreendedor. A imagem tem um valor, não tem? A gente precisa tangibilizar isso. Eu sei que tem valor. As pessoas vão querer falar comigo ou não falar comigo por ali. As pessoas vão querer comprar ou não na minha loja virtual de acordo com a imagem que ela aparece. Aparece uma coisa muito, assim, não profissional, eu fico desconfiada. E se aparece uma coisa já profissional, eu já falo, não, eu tô achando que é legal, aquele site é legal. A pessoa investiu, teve as um pessoas, cuidado. Então, as pessoas vão pensar nessa coisa, né, da imagem. E tá tudo certo, gente. Desde que o mundo é assim, o valor. As pessoas agem assim. Não tem como mudar, gente, mas a gente precisa saber como vai usar isso a nosso favor, né? Se as pessoas vão por ali, então vamos ver o que é, porque eu sou boa, vocês não são bons, eu sou boa, então só tá faltando o quê? Mostrar? Então, vamos lá. Aí o valor. Depois do valor, é reconhecer a cadeia. Para aquilo chegar até você, ele passa por algum lugar, ele nasce de algum lugar. Então, quando um consultor, uma empresa está oferecendo o serviço, eu sempre pergunto assim, por que você começou a trabalhar com isso? Eu sempre quero saber, né? Eu entro no táxi, eu vou conversar, por que você virou taxista? Aí eu vou, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre pergunto, por que você está fazendo isso, né? E a resposta vai trazer muito a cadeia disso. Porque ela já sofreu uma dor disso, foi mal atendida em algum momento, depois ela achou que podia fazer melhor, porque ela foi importante. Então, sempre tem... cada pessoa se propõe a fazer um negócio porque ela está tentando resolver um problema. É uma demanda que ela sentiu ou na pele, ou sentiu uma oportunidade que ela poderia, que sentiu que existia uma demanda e que a expertise que ela tinha resolveria aquele problema de uma forma mais fácil. Né? Porque você tem 2 caminhos. As pessoas falam assim, mas eu posso fazer sozinho? Pode. Aí você vai, estuda, desenvolve e faz sozinho. Ou então você paga para você ter essa coisa no aqui e agora, só a parte que você precisa, né? Então, é isso um pouquinho de reconhecer a cadeia, que nada vem de graça para as pessoas falarem, é muito caro, é muito barato. Mostra o caminho. Se valorize nessa parte. Você teve que estudar tantos anos, teve que pesquisar, tem experiência em tantas empresas, faliu algumas. Eu acho que é muito bom quando a gente fala que a gente faliu, né? Eu precisa ter coragem de falar assim, então. Aí eu só fali uma e aí tá não tudo deu certo. Aí não sei por quê, porque mostra que nós somos pessoas reais. Sim, porque a gente também dá dor de barriga, a gente fica com dor de dente, a gente fica com TPM. Pessoas reais. A gente faz escolhas ruins por não saber essa cadeia, por não querer valorizar ou com essa cultura do toma lá da cá, do jeitinho brasileiro. Então a gente bate cabeça e acaba se prejudicando porque a gente... Aí reconhece a cadeia, segundo passo, né? Que senão eu me perco. O terceiro passo é, então, primeiro eu reconheço o valor, depois eu reconheço a cadeia, e aí eu tenho um sentimento de gratidão.
porque eu estou tendo acesso a isso. Eu estou frente a frente agora com esse professor. Eu estou tendo a oportunidade de mudar o meu destino, né? Que é mais ou menos quando eu estava com o consultor ou com os consultores que me apoiaram, me apoiam até hoje. Eu falei, cara, que bom que eu te conheci. Sabe aquele sentimento de gratidão? Que bom que você vai poder me ajudar, que você está disponibilizando. Você podia usar essa inteligência só para você. Aí só ia ser bom para você, mas você está disponibilizando para outras pessoas. E aí, de que forma eu demonstro a minha gratidão de uma forma concreta? Demonstrar a gratidão de uma forma concreta é não desperdiçar. Não desperdiçar. Aí é aproveitar ao máximo. Se eu tô aqui com a Raquel, nossa, quando eu conto com a Raquel sempre me ensina coisas novas, porque ela é antenada com a tecnologia. Tieme, você tem que entrar no Meetup. Ó, Tieme, agora eu tô com o canal do YouTube, não sei o quê. Quem tá fazendo seus vídeos? Como é que tá, não sei o quê? Então, eu aproveito tudo, aprendo tudo com ela. E ela comigo. Então, a gente tem essa coisa, eu não desperdiço nada, nem um segundo. A gente foca ali no tempo que a gente tem. A gente já se conhece, a gente tem uma amizade, mas quando a gente se encontra, sempre assim, quais são as novidades? Olha, eu descobri isso e tal. Então, a gente aproveita ao máximo. E demonstrar gratidão de uma forma concreta. Quando eu pago, aí eu vou falar assim, quando eu já falei para vocês que eu sou muito pão dura, né? É muito difícil eu pagar por alguma coisa. Não que eu acho que não mereça, mas eu acho que... Você pensa, você penso avalia, muito. você e é quando mais eu vou racional, pagar, né? Quando eu vou pagar, e quem já fez, para quem eu, não que eu já fiz consultoria, mas que eu paguei para fazer consultoria, eu falo para ele assim, olha, eu sou pão dura, é difícil eu pagar, mas quando eu pago, eu uso até o talo. Eu aproveita até o fim. É aquela que come, quando compra o iogurte, toma até na lambe a tampinha. Lógico, já tá pago, eu não vou desperdiçar nada. Eles dão muita risada, mas eles ficam felizes, porque eles falam assim, tem muita gente que paga consultoria e não me leva a sério. Ah, coloquem aí, isso é um gente, desperdício. Experiência de vocês, foi contratado, e aí você sente mal até, porque você, né... O cara não confia em você, não segue aquilo que você tá fazendo, que você colocou, te pagou, né? Que tá te pagando. Ele te pagou, depois ele não tem um resultado e ele sai falando aí que consultoria não serve para nada e que você não é um bom consultor. Foi um desperdício. Eu acho que é um desperdício dos dois lados. Desperdício de quem pagou e desperdício de quem fez, porque a gente se sente também lesado, porque o maior sucesso pra gente é ver o outro feliz. O maior sucesso meu é ver empresas falando, Cheme, a gente economizou tanto, teve engajamento de tanto. Isso me deixa contente. Porque, puxa, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Agora, quando a gente fala assim, não aconteceu nada, sabe? Ou fica adiando reunião, não atende mais o telefone, não responde e-mail. Você põe lá as atividades para ele fazer, ele não faz as atividades porque ele falou que ele não teve tempo. E isso é um desperdício. Por isso que esse entendimento, quando você fala, o cliente está só focado no preço. Se ele está só focado no preço ele ainda não está maduro para você. Aí a gente tem que fazer a parte de educação mesmo, de mostrar qual é o seu valor, de mostrar a sua cadeia e tangibilizar o valor do seu trabalho, né? No sentido de qual é o impacto do meu trabalho. Aí depois que você explicou tudo isso, se ainda o cara ficar brigando por causa do preço, aí não é para ele, aí ok. Aí é um desperdício seu tentar e tem alguns que valorizam o seu trabalho, mas eles são muito honestos. Neste momento, eu só tenho para te oferecer isso aqui. E aí fica a sua escolha. Se você achar que ele está super engajado, que ele vai desenvolver um trabalho, mas que agora aí você investe. Eu muitas vezes investi, mas existe uma honestidade, uma transparência tão grande entre eu e o parceiro, entre eu e esse cliente, que geralmente ele tem um excelente resultado e ele converte novos clientes para mim. Esse bom resultado dele converte, porque ele se sente tão grato pela oportunidade que ele está tendo, ele falou, Tiene, eu sei que vale muito mais. E você está abrindo uma exceção e está fazendo, então eu vou me esforçar para que isso dê muito certo. E aí, com o resultado positivo dele, ele consegue indicar outros clientes para mim. Então, a gente também tem que pensar nisso. Então, assim, o engajamento e o comprometimento é uma coisa que tem muito valor quando a gente vai vender, quando a gente vai ter um cliente, quando a gente vai fazer um parceiro. Vale mais perde mais tempo nessa parte, mas o resultado depois infinitamente melhor, né? Mais consistente e mais sustentável. E olha só, pessoal, que interessante, né? A transformação que a Tiene falou, que é de dentro para fora. A gente está passeando por aqui por questões muito íntimas das pessoas, no sentido do desenvolvimento humano. Por exemplo, para você não desperdiçar, você tem que estar comprometido com o seu propósito e com o outro.
você tem que trabalhar a honestidade e transparência não só da boca para fora, mas quando você é olha o quanto você economiza quando você é transparente. Pois é. E as pessoas, muitas vezes, na questão transacional, não transformacional, a transacional que eu vejo muitos empreendedores que querem só vender, elas deixam de olhar isso e só desperdiçam. Então, é muito mais honesto mesmo você ser transparente e falar é isso e ponto, e aí deixa a escolha da outra pessoa e ela avalia, do que de repente ficar insistindo. Muitas vezes aquela pessoa não tá. Eu escrevi um texto sobre isso que todo sim, todo não é um sim. Então você está mandando e-mail, a pessoa não está respondendo, você vai insistir? Será que compensa? Ou será melhor você ser transparente com a pessoa e falar, olha, eu já te mandei X e-mails dentro do que a gente conversou, você não está dando retorno, entendo que não seja o seu momento, obrigado, e vai cuidar da sua vida, vai fazer outra coisa. Não, as pessoas ficam insistindo, 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 e às vezes em coisas, porque falta essa transparência dos dois lados, né? De quem, de repente, começou um processo. Então, se você vai especular um valor, diga para a pessoa que você só quer saber o valor naquele momento. E não dá a entender para ela que você quer uma proposta, porque ela vai investir, vai querer, né, fazer o melhor, e de repente você não vai comprar, você já sabe. Porque é muito ruim quando isso acontece com a gente. Então, para o empreendedor, usar a transparência, e eu tenho em todos os meus projetos falado muito sobre isso, né? Vamos ser transparentes com as pessoas. Vai dar erro, vai ter um monte de cagada aí na história, mas pelo menos eu prefiro. Vai esse lado humano também, de que a gente está buscando fazer o certo. Eu prefiro. O que mais causa desperdício no mundo hoje, né, é a falta de confiança. Lembra? A gente sempre falou sobre isso. Quando você começa a elencar, por conta da falta de confiança, quanto você desperdiça na sua vida, você fala, é um absurdo, sabe? O mercado que mais cresce é o mercado da desconfiança, o mercado da segurança. Por que o mercado da segurança é o que mais cresce? Porque as pessoas desconfiam de tudo, né? E aí eu falo, eu não quero alimentar essa indústria da desconfiança. Então, o que eu vou fazer? Relações sustentáveis, relações confiáveis. Para ter relações confiáveis, você não precisa ter várias, mas as que você tem, você precisa ser confiável. Aí eu falo, por exemplo, a gente vai começar uma parceria. Eu faço sempre a reunião presencial, sempre. Vai ficar lá 2 horas, vou conversar. Depois, eu já estabeleci ali. Aí depois eu faço só via Skype, online, e-mail. Não preciso ficar ali segurando. Mas esse primeiro é onde eu vou estabelecer a relação de confiança. Onde eu vou estabelecer exatamente o que a pessoa quer, porque existe uma diferença entre o que ela quer e o que ela precisa. Vou alinhar com o que eu tenho, vou apresentar o que eu tenho, e aí vai. E eu sempre trabalhei dessa forma. E eu fui desencorajada por muita gente. Muita gente falou assim, Cheme, pelos moldes do marketing, pelos moldes da venda, não é assim que funciona. Eu fazia muito curso de vendas, aí eu olhava e falava assim, nunca que eu vou fazer isso aí. Tipo, funil de venda. Porque eu faço de outro jeito, e eu falei assim, eles falavam, mas por que não? Eu falei assim, porque eu não acredito nisso. Eu não gostaria que alguém fizesse comigo. Eu não gostaria que as pessoas vendessem para mim desta forma. Então, eu vou vender da forma com que eu gostaria, né, que me atendesse. Sabe aquela história antiga que fala, faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você? Então, eu sigo essa linha. E aí fala, mas aonde? Não tem livro. Vai pelo que é. Sua intuição, seu filho. Pelo que você fala. Eu não gosto muito. Quando as pessoas chamam para uma reunião, eu sou muito objetiva. Se eu for numa reunião, eu vou no encontro, ficou lá 2 horas e não falou nada, vai ser difícil me chamar de novo para eu comparecer presencialmente numa outra. Por quê? Porque tempo, para mim, é muito valioso. Precisa realmente aproveitar, ter um sentido, né? Ter um propósito. As técnicas e metodologias, elas são muito importantes, obviamente. Estão falando de vendas, né? Sim. Elas são muito importantes. Mas falta também, eu vejo muito desperdício, que é a falta de avaliação de quem aprende uma técnica. Então, por exemplo, a gente vê... lança-se uma fórmula, e de repente a gente está com um monte de vaquinha de presépio só dando copy-paste na fórmula, sem colocar a sua personalidade ou a sua essência. Então, as técnicas e metodologias são importantes, mas a sua análise e essa postura do que serve para mim, do jeito que eu acredito que tem que ser feito, é importante. Então, a gente tem sim que contratar profissionais, fazer cursos,
e buscar a metodologia, lógico, como eu fiz aqui com se aprimorar. Para você se aprimorar e a gente poder realmente fazer essa troca. Mas nós somos seres inteligentes, criativos, por que não dar o nosso olhar, dar o nosso, né, o nosso tempero para ficar... Porque às vezes é isso, você gasta fortuna num curso, num treinamento de uma coisa que se diz mágica e aí não dá resultado e você fala assim, mas é porque o negócio não funciona. Não, é porque exatamente naquele sentido, naquela linha, faltou você colocar o seu pontinho, né, para fazer com que aquilo tenha sentido na sua vida. O Eduardo está colocando aqui, ó, funil de vendas é um pouco artificial mesmo. Marketing inbound é pautado em conteúdo, como vocês estão fazendo agora. Eu acho que a essência e a verdade são coisas que a gente capta direto. Quando a pessoa está usando técnicas com você, está tentando te manipular, que é um pouquinho dessa questão das fórmulas, você percebe. Então tem gente que cai porque está tão desesperada que se deixa levar. Mas quando a gente não está, assim, quando a gente está consciente, está vivendo aqui agora, a gente fala, cria descrédito, na verdade, não, que é essa questão da confiança. É, da questão da confiança. É porque aí quando, dos últimos 5 anos, aí nos últimos 2 anos, eu comi muito capim, que todo mundo ria de mim, falava assim, quem vai querer saber de desperdício? A gente quer vender mais. Se for um curso de vendas ou uma palestra de vendas, eu tenho trabalho para você, mas se for sobre desperdício, não tem trabalho para você. Mas aí eu falei, então você vai falar sobre os desperdícios das suas vendas. Não, mas aí eu peguei e eu fiz um curso de vendas sustentáveis, que eu acho que foi bem bacana, que é esse olhar sobre o desperdício mesmo. Mas aí nos últimos 2 anos, com a crise, que abalou geral, então assim, eles sabiam que por mais que eles investissem em vendas, não ia aumentar as vendas. Isso é uma realidade, né? Assim, a gente não tem como... é igual os carros. A gente vai vender mais carro. Não vai vender mais carro por conta da crise. Agora, a gente pode eliminar o desperdício. Porque quanto mais eliminar o desperdício, você vai ter mais tempo de sobrevivência. É aquela história, assim, a estrada é longa, você está carregando uma mochila muito pesada. Vamos ter que aliviar essa mochila para ter mais tempo e ter mais resistência lá na frente. A grande vantagem, agora com a crise, é que com a dor e o desespero, a gente está mais aberto às mudanças. Vocês concordam ou não? Quando estava tudo muito bem, o pessoal com muita grana, eu chegava falando assim, olha, eu tenho um trabalho a respeito do desperdício, eles falavam assim, não interessa, porque eu não desperdiço. É o que você falou da cultura, né? O japonês, ele já vive em alerta. Sempre. Porque vem um terremoto, vem um tsunami, vem não sei o quê, e eles perdem uma valorização muito grande daquilo que eles têm, porque sabe muito trabalho. Agora, com a crise, as pessoas já estão começando a apertar o cinto e falar assim, realmente, agora eu preciso. Então, aí juntou a fome com a vontade de comer, e no meu caso, é o cenário ideal para eu trazer o Motainai, porque as pessoas começam a se abrir. Falam, é verdade que eu estou desperdiçando? Eu falei, está desperdiçando e muito. E assim, se você ainda tem bastante recurso, pode continuar desperdiçando. Eu falei, não tenho. Já está acabando. Falei, então, vamos aprender. E uma vez que você entra nesse mindset de começar... Por isso que é a caçadora de desperdício, né? Como eu já tenho esse olhar, eu bato o olho, eu chego na empresa, eu bato o olho, você já vê assim. Aí eu só faço 3 perguntas, eu falo assim, você tem problema com isso? Tem problema com aquilo? Tem. Aí o cara, como você sabe? Eu falo, porque eu já enxerguei o desperdício. Eu já enxerguei o desperdício. Aí tem que mexer aqui, aqui, aqui. Vamos mexer só nesses pontos, e aí esses pontos já pode modificar isso. Talvez esses pontos precisam só entender o que é desperdício. Eles mesmos montam o mapa e eles criam as estratégias. Eu não sou eu que vou lá e falo, gente, para eliminar o desperdício, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Eu chego para eles e falo só o que é desperdício. A partir dali, eles mesmos já montam o mapa do desperdício e já montam estratégia para eliminar. Então, isso é o orgânico. Então, o projeto não é meu. O projeto é deles. Isso torna o projeto sustentável. Eu acho que a grande diferença é essa, né? De poder trazer um resultado efetivo com uma intervenção, um IPOM que a gente fala, né? Que é um golpe uma intervenção só já consegue fazer tudo. Uma intervenção só já consegue entrar nesse caminho. Até vocês, todo mundo que está aí assistindo os vídeos vai começar a pensar nos desperdícios e já muda o comportamento. Espero que pensem, né? E já vai mudando o comportamento, vai começar a pensar umas coisas. Nossa, o que eu mais escuto assim, nossa, Tchê, eu nunca tinha pensado nisso. Para mim é um feedback incrível, porque se ela nunca pensou e a partir de agora começa a pensar, e a partir de agora começa a pensar, é sinal que a gente ampliou a visão.
Exatamente. Então, já vamos convidar vocês, né, a pensarem nisso, a reconhecer o valor do que vocês já têm e já se preparar para reconhecer o valor daquilo que vocês acreditam que precisam. Ou seja, eu não tenho e acredito que se eu tiver... Para aproveitar melhor o que eu tenho. Exato. Isso começa com o ser. É muito importante que a gente não está aqui só para ter coisas, a gente está aqui para ser humano. Então, assim, o que eu preciso também desenvolver em mim para ser merecedor disso que eu acredito que eu quero, que, enfim, de uma ser digno desses recursos que eu tenho hoje, sabe? Porque as pessoas falam muito do que não tem. Ah, mas se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um escritório, se eu tivesse uma secretária, se eu tivesse um namorado. Mais tempo, né? Se eu tivesse tempo. Ah, se eu tivesse tempo. Aí eu falo, tá, e o que você... Você me falou tudo que você não tem. Agora me fala o que você tem. Aí ela não consegue nem falar o que ela tem. Então ela já tá desperdiçando. Porque se você não consegue nem listar os recursos que você tem, é igual a gente quando vai fazer mercado e fica, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, você nem sabe o que você tem na sua despensa. Quanta gente vai para o supermercado sem fazer uma lista do que precisa? Mas tem que primeiro olhar a sua despensa, limpar a despensa toda, reorganizar ela, jogar as coisas que já tá vencida e a partir daí você sai para comprar. Fazer a lista e depois você vai comprar. E é isso que a gente está fazendo hoje no mundo. A gente sai todo dia para o supermercado, olhando tudo que a gente tem vontade de comprar com dinheiro que a gente não tem. E aí eu falo, para tudo, volta para casa, olha a sua despensa, olha o seu guarda-roupa primeiro, tira tudo, limpa, organiza, reconhece, agradece o que você tem, depois vai pensar o que você precisa. E muitas vezes você vai falar assim, gente, eu achava que eu precisava de roupa, mas não, tinha um monte de roupa que eu nem sabia que eu tinha. Que era só arrumar, dar um jeitinho, né? Muita coisa. A gente tá, os recursos, né? Falando de abundância, a gente está multimodal aí, né? Então, tomar decisões que às vezes parecem absurdas, mas não são. Na verdade, é só você se adequar, ser flexível, né? Enfim, entender o valor daquilo. Então, eu vendi meu carro em março para investir no meu negócio. Eu queria investir no meu negócio, falei, o que eu tenho hoje? Aí comecei, né? O carro te traz uma comodidade, de uma certa forma, traz. Só que não, né, isso não vai te limitar a nada. Então, eu vendi o carro para poder investir. Me livrei de um monte de despesa, porque aí tem gasolina, manutenção, seguro e tal. Então, me livrei de todas essas despesas. Então, eu economizei, diminuí o meu custo fixo. E aí você fala assim, mas aí agora você demora mais. Para alguns lugares não, de carro era pior. Então, para alguns lugares eu chego bem mais rápido. E aí é uma questão de você olhar a logística e ser inteligente, usar os recursos, tecnologia, para você ver quais são os melhores caminhos. Hoje a gente tem isso, antigamente não tinha, mas hoje a gente tem GPS, um Google Maps, não sei o quê. Tem Uber. Tem facilidades como o Uber. E aí você vai fazendo esses ajustes. Demora demais? Não demora. Talvez no começo para você, como tudo na vida, o começo... É uma adaptação. É uma adaptação, né? Mas depois que você faz essa adaptação, é muito tranquilo. E agora, com o tempo que eu tenho no transporte público, eu leio muito mais. Então, eu já li mais livros esse ano do que nos últimos 5 anos juntos, que eu tinha carro e tal. Então, eu estou contabilizando isso, que eu já estudei, que eu já adquiri de conhecimento. Então, ou seja, eu não estou desperdiçando nada, porque o tempo que eu estou me deslocando dentro de um transporte público, que eu não estou dirigindo, não estou me estressando, eu estou fazendo algo de útil para mim. Estou estudando, ou estou conversando com alguém. Então, esses pequenos detalhes que vão ser úteis para a empresa também. Então, às vezes a gente tem medo de fazer alguma mudança, porque acha que vai perder de um lado, mas quando a gente olha o valor e reconhece, começa a identificar o que a gente desperdiçava, a gente começa também a melhorar esse processo. Então, são coisas... Olha para a sua empresa também hoje, o que você quer atuar. Se você é profissional, a mesma coisa. Se você está CLT numa empresa, isso não muda nada, o mindset é igual para todo mundo. Então, como é que você pode fazer melhor o seu trabalho? O que você está desperdiçando? Não precisa o chefe, de repente, né, puxar para você e falar, isso não está certo. Comece a identificar o que não está certo. Começa a lidar com mais criatividade e leveza. Então, também não precisa chegar e falar assim, tá tudo errado, porque eu trabalho aqui, eu acordo cedo, não sei o que, tá tudo errado. Não.
Mas olha, identifiquei que a gente pode melhorar nesses pontos. O que vocês acham? Que é o que a Tiane falou do orgânico, né? O que É você acha orgânico, disso? então, e é natural. Quando eu acho que a gente sofre quando a gente quer ser uma coisa que a gente não é. Fato. Quando você quer foge de você mesmo, né? Você está tentando ser uma coisa que você não é. Tá tentando fazer uma coisa que você não é a tua verdade ali. Você desperdiça muita energia, desperdiça muito dinheiro, desperdiça relacionamentos, contratos, parcerias, muita coisa. E quando você assume que você é com as suas potencialidades e as suas vulnerabilidades, aí a coisa vai andando de uma forma mais tranquila, você não precisa fingir, né, que você é, porque por isso que eu falo, o grande segredo da sustentabilidade é a verdade. Quando você trabalha com a verdade, ela vai assim, ó, naturalmente. E do carro também, faz 6 anos, né? Eu tô super feliz, porque no começo da turminha lá, todo bonito, era só eu que não tinha carro. Aí depois Marcia Nascente também falou, agora eu sou intermodal, vendi o carro, ela tá super bem. Aí depois você, vários amigos meus também começaram a entrar nisso. E a gente tá feliz com isso, que é uma nova maneira de se relacionar. Que eu tenho um vídeo que fala, eu não tenho carro, no meu canal do YouTube, e foi a grande descoberta que eu tive, que eu não precisava ter carro, eu só precisava me locomover. Quando a gente pensa que precisa, aí eu preciso ter um carro, hoje não, eu falo, não preciso ter um carro, eu só preciso me locomover. E para me locomover, eu posso me locomover de N formas, né? E tudo isso é escolha de impacto. Quando a gente sabe que a sustentabilidade, você vê tudo que você faz hoje vai ter um impacto. Quando a gente pensa em sustentabilidade, você tem que pensar nessa forma. Vai ter um impacto no futuro. E aí as escolhas ficam mais conscientes, o consumo fica mais consciente, e você sofre menos. Mas, assim, se você ficar tentando agradar os outros, porque muitas vezes as pessoas não compreendem as nossas escolhas. E elas acham que a gente é louca, que não vai se sustentar. Eu vou confessar uma coisa para vocês, já faz acho que uns 2 ou 3 anos que eu não dou mais presente para ninguém. Então, porque eu acho que, assim, tem muito mais formas a gente agradar e demonstrar o amor. E também eu queria economizar. Eu comecei a pôr uma ponta do lápis o quanto que eu gastava dando presente para as pessoas. Por exemplo, eu convidei a Tiane, eu não vou dar nada para ela. Assim, normalmente a gente vai dar palestra, o pessoal dá um mimo para a gente. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Mas não é por isso que a gente vai fazer, né, quando é voluntário. E aí a família é muito estranho, assim, porque a família te olha com, né, bem diferente, tipo, nossa, não vai ter. E eu falo assim, então, não vai ter presente e tal, mas sei lá, vamos fazer um almoço legal, um jantar, vamos reunir a galera. E eu mesmo falo, gente, não precisa me dar presente e tal. E é uma mudança cultural muito complicada, porque realmente as pessoas estão julgando. Mas quando para você faz sentido, tá tudo certo. Porque eu não devo nada para ninguém, entendeu? Então, assim, não esperem que eu vou dar presente para vocês. Não, é assim, são 5 formas de demonstrar o amor, né? Ao ver no livro do Gary Chapman, ele fala as 5 linguagens do amor. A primeira linguagem são palavras afirmativas, quando você vê uma coisa bonita na outra pessoa, né? E é uma forma de demonstrar o seu amor. A segunda... agora não vou lembrar de tudo. Eu sei que a terceira forma é o presente. E a quarta forma é o servir. Servidora. E depois tinha a quinta forma, que é o contato físico. Pessoas que gostam de abraçar. Tal. Agora fugiu a segunda. Mas, enfim. Aí, quando a gente descobre as 5 formas, você fala, puxa vida, quer dizer que não é só dando presente que eu demonstro o meu amor pela outra pessoa. Até porque é fuga, né? E é o mais muitas fácil, vezes, né? Eu vou dar um presente para agradar a pessoa e aí ela vai esquecer que o ano inteiro eu fiquei sem falar com ela, né? E eu tenho 2 filhas e eu não dou presente para elas. Eu não sabia. Não, nunca dei presente. Dinheiro e a gente vive uma experiência, faz uma viagem, faz um passeio e elas nunca pediram para mim, falaram, mamãe, você compra isso no meu aniversário? Elas não têm esse hábito. Não pede presente no Natal, não pede presente, nunca tiveram. Elas foram criadas dentro dessa forma. Elas ganham presentes? Ganham, os tios dão presente, os avós dão presente.
Mas nem da mãe, nem do pai, elas nunca tiveram essa ligação. E a gente sempre foi muito transparente com elas, né? Tanto eu quanto o pai, a gente é divorciado e a gente passou por uma situação de muita escassez financeira com essas meninas muito pequenas. Então, a gente explicou para elas assim, não dá para você medir o amor da mamãe e o amor do papai por presente. Não é porque o papai e a mamãe não vai te dar aquele presente que a mamãe não te ama. E foi colocado isso desde pequenininhos, né? Uma tinha 6, 5 anos, outra pequenininha, 3. E elas compreenderam. Então são crianças que não têm essa relação direta entre amor e presente. E é saudável, porque a gente vê crianças em um dado momento em que elas falam assim, você vai me dar isso de presente? E presente, na verdade, é uma coisa que a pessoa não pode escolher. Você escolhe um mimo para dar para ela. Não é o que você vai escolher de presente de aniversário? Aí fica aquela coisa já condicionada. Fica aquela coisa assim, o que você quer, né? O que você não, a gente que fala o que você quer, mas na verdade a gente condiciona até chegar um momento que você não tem como suprir essa forma de amor. E aí, por isso, balancear, né? Nós temos 5 formas, vamos demonstrar as 5 formas de amar e explicar para essas crianças também as 5 formas de amar, né? Então, muitos pais que compensam, isso é um grande desperdício, né? Querem compensar a ausência. E os presentes, elas também, quando vão dar presente pra gente, elas fazem os presentes. Elas fazem. Então, cada ano tem uma carta, elas gostam de fazer artesanato, então faz um artesanato, faz uma coisa. Tem muito essa coisa do fazer, disso, como demonstrar de amor. Eu acho positivo. Eu acho que é saudável, assim, do que ficar. Porque comprar um presente é muito fácil, sabe? É o mais fácil, agrada é o mais fácil. E as outras formas de amar? Como fazer comida também. Fazer comida é uma forma de mostrar amor. Quem vai na casa da mãe ou da sogra ou da tia e ela faz um monte de comida, demonstrar amor. É a forma que ela tem de demonstrar amor. Agora, se você se relaciona com uma pessoa que vem dessa leitura, ele entende que se você faz comida, é porque você ama. Aí você vai não sabe cozinhar. Tá, mas aí tem outras formas. Vai ter que balancear a história. Deixa eu colocar aqui só Não dá presente, não quer dizer que eu não te amo. O Eduardo Fávero até colocou aqui, o se é uma barreira do mundo moderno. A gente fica muito no e se eu se acontecesse aquilo, tal. Não tem e se, tem o aqui agora. É o que tem para hoje, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a encarar realmente, olhar as oportunidades, o que a gente tem hoje. Isso é importante. A Renata falou que a mãe está atraindo olhares. Sim, então, são 5 anos ou mais, 20 anos de estudo, 5 anos ou mais, nada acontece. A gente fala isso muito da questão do sucesso, né? Quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, a gente vê aquele momento, mas a gente esquece de toda a trajetória. Então, a Tiane está trabalhando 20 anos para nos últimos 2 realmente também conseguir atrair esses olhares. E ter um reconhecimento. Exatamente. O objetivo dessa entrevista também é poder dar mais espaço, enfim, estar aqui conversando com vocês e a gente poder replicar essa conversa para mais e mais pessoas. Então, sim, a gente precisa olhar para isso. E ela disse que está desapegando. Ela está desapegando, que há 8 anos iniciou um movimento interno de desapego incrível. Ver como hoje estou mais feliz. Muito bom, Renata. E ela está falando que quanto mais ela desapega, mais ela precisa desapegar. A gente tem que voltar para o simples. A gente tem que usar os recursos para facilitar com que a gente realmente viva o nosso propósito, viva a nossa satisfação, né? Porque a gente realmente seja feliz. Eu vou dar uma senha para todo mundo que está assistindo a gente agora. Uma senha importante. Descubram qual é a medida do mínimo e máximo suficiente. Olha que legal. Mínimo necessário e máximo suficiente. Quando você começar a entender qual é a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente para você, nossa, é libertador. Libertador. Vocês não têm noção. E cada um tem a sua medida, né? A gente vai por experimentação. O mínimo necessário, o máximo suficiente. Gente, é bacana. Aí vai sobrar muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais energia. Acredite. A Renata ainda complementou aqui que é incrível quando você vira a chavinha do medo, da escassez para a confiança na abundância do universo. O mundo se abre na sua frente. Não falta nada. Não falta nada. Nós somos, né, exemplos vivos disso. Que bom que você não estou sozinha, também não curto comprar coisas para dar de presente. É isso aí, você não está sozinha, a gente vai fazer. É legal a gente fazer troca. Até assim, tem tanta coisa legal para a gente fazer, né? E não é
simplesmente virar as costas para o comércio e virar... Não, a gente eventualmente vai precisar de coisas e vai comprar, como ela falou, o mínimo necessário, o máximo suficiente. Mas a gente revê esses conceitos do que precisa, dessa forma do afeto e tal. A gente já está aqui a 15 minutos do encerramento. Então, assim, mandem as perguntas de vocês, tá? Quem tiver perguntas. E eu quero trazer falamos da prática do Motainai na vida, da questão do desperdício com sustentabilidade. E eu queria que você, porque para mim me tocou muito, então um pedido para você falar um pouquinho sobre isso, e que, como empreendedora, fez muito sentido e me motivou a minha atuação hoje. Talvez você não saiba disso, né? Me conta essa novidade. Não é uma novidade, é uma conversa que a gente teve no início do ano, quando a gente se encontrou, lembra, lá no Sesc, e você me disse uma coisa muito, muito importante que eu acho que pode esclarecer e ajudar vocês e outras pessoas, que é a questão do vazio. Isso me tocou muito, porque ao mesmo tempo a gente está falando de abundância, falando de desperdício, mas existem muitos vazios a serem preenchidos e que às vezes a gente esquece, e grandes inovações e grandes projetos realmente estão tendo destaque porque eles vão nesse sentido. O que você pode nos compartilhar sobre esse conceito, conversa, né? Essa conversa dos vazios, que para mim me tocou muito. Essa conversa que a gente teve foi no começo do ano, que ela estava falando, tô com novos projetos e tal, e eu falei assim, tô estudando. Eu falei, em janeiro eu fiquei num retiro. Ela falou, você viajou para onde? Eu falei, fiz um retiro na minha própria casa. Eu ia viajar, no final a grana não deu, e aí eu fiquei 20 dias em retiro na minha casa. Mudei completamente a minha rotina, sem televisão, sem internet. Fiquei lendo, estudando, e fiquei estudando... eu sou contadora de histórias, então eu estudo muito lendas japonesas, né, que são pequenas lendas budistas, eu fico estudando muito. E teve uma que me chamou muito a atenção, que falava sobre a teoria do vazio. Que antes de sair fazendo as coisas, vou fazer, eu sou muito fazedora, muito ativa, ele fala, você aquieta a sua mente e você observa o vazio. Se você quer ser útil para o mundo, você quer ser útil no mundo, não adianta você ficar brigando e querer fazer o que todo mundo está fazendo. Para ser útil de verdade, a gente precisa entender onde está vazio e poder ocupar esse espaço vazio. Né? E aí a Raquel ficou pensando muito nisso. Sim. Quais são os espaços vazios que eu posso preencher? Porque quando dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então para ocupar eu vou ter que tirar alguém dali, né? E aí é muito esforço. Você concorda? Não, muito esforço. Agora, se eu ocupo um espaço vazio, o esforço é menor. Lembra que eu falei? A gente precisa o mínimo de esforço e o máximo de resultado. E aí faz todo sentido quando a gente entende a teoria do vazio. E aí eu acho que vale a pena vocês também pensarem no seu negócio ou nos relacionamentos que vocês estão agora, quais são os vazios que vocês observam, que vocês têm capacidade, têm habilidade, têm expertise para preencher e que vocês não estão preenchendo. E às vezes não é deixar de fazer o que você faz, é fazer o que você faz. Mas uma vez que você entende a teoria do vazio, você pode fazer uma adaptação, você pode mudar a nomenclatura, várias coisas, e na verdade o feedback vem do outro. Esse vazio, nem sempre você vai... Quanto mais eu tiver tempo de escutar o outro com atenção, é que vai vir para você isso. Então, assim, até o Eduardo falou assim, eu tô batendo lá no cliente, o cliente tá falando disso, tá falando do preço, tô com uma resistência para ele comprar. Então, vale a pena sentar do lado do seu cliente, olhar assim, sentar não de frente para ele, sentar do lado dele, como tá eu e Raquel agora, por onde que você tá olhando? Aonde tá doendo? Né? Onde que tá doendo para você? E você dali identificar a dor dele, o que está faltando para ele, onde está vazio para ele, o que ele gostaria, e aí você olha dentro dos recursos que você tem, se você tem ou não aquilo para poder atendê-lo.
Aí eu acho que a partir deste momento a gente começa a estabelecer uma relação de confiança, que pode ser com o fornecedor, que pode ser com o seu cliente, com o seu funcionário, e vai da teoria do vazio, que eu acho que é bem, bem bacana. A ideia é realmente essa. Se o seu processo, se você sente que você faz o que todo mundo está fazendo, qual é o vazio que você pode preencher com as suas qualidades? Então, no meu caso, muita gente fala de networking. Muita. Nossa. Então, hoje, eu até brinco, eu falo assim, que até restaurante self-service vai colocar assim, coma aqui e faça networking. Porque a partir do momento que você tem um lugar, um ambiente que propicia que pessoas conheçam, você pode dizer que é um ambiente propício para o networking, mas o networking não é isso. Não é. E aí, para mim, isso foi um grande vazio, porque realmente não tem profissionais falando para as pessoas sobre como praticar o networking de forma inteligente, de forma sustentável, quais são as práticas, olhando o ser humano, a sua personalidade, se ela é mais tímida, se ela... Então, para mim, esse foi um vazio que eu falei, eu vou apostar nesse vazio. É um risco, óbvio, porque é uma mudança de cultura, mas eu acredito tanto e sou tão beneficiada dessas minhas relações, né? A Tia não estaria aqui hoje, né? A gente não chegaria se de repente eu não pensava assim, conexões verdadeiras. Quando eu criei o nome, quando eu falei, não, eu quero tratar disso, não tinha registro do domínio, então era aquela coisa assim, tá para mim o negócio. E a sua verdade. Porque ninguém tinha pensado. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é, da mesma forma que o desperdício para a Tia era o vazio dela. Era. Porque as pessoas não falam sobre esse assunto. Então, seja você um coach, um consultor, uma empresa, uma pessoa de marketing, não importa. Mas qual é o vazio? É o Uber. Então, a gente usa o Uber, o Airbnb como exemplos. Quer dizer, o que é o Airbnb? É você ter um espaço na sua casa que você não está usando, você ter um turista que não tem... Exatamente. Ele está ocupando um espaço vazio. Então, qual é o vazio que, de repente, você poderia, como empreendedor, se você está pensando em ter um negócio, se você está querendo fazer uma transição, que seja de negócio, de carreira, qual é o vazio que você pode preencher, que você vai ser útil com as suas competências, com as suas habilidades, que você vai ser feliz desenvolvendo, e que de repente realmente não é uma coisa que já existe. Você vai ter que criar do zero, você vai ter que abraçar essa causa, mas a sua satisfação... Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz na minha atuação, não me falta nada, e tenho tido a oportunidade de fazer coisas que antes, no quadradinho, no dia a dia ali de processos definidos, eu não tinha opção, não tinha essa oportunidade. Quando a gente conversou e eu já tinha decidido mudar, para mim isso foi muito revelador e também me trouxe confiança para dizer, esse é o meu vazio e eu vou atrás dele e não vou, vendi o carro para investir nisso, não vou poupar meus esforços para alcançar e, enfim, poder trazer para vocês esses conteúdos, ter o blog, ter o canal, poder realmente compartilhar, poder participar dos eventos, tá no movimento empreendedor. Então, assim, onde você pode ser útil, feliz, dentro daquilo que você é melhor. Tem muita gente dando cabeçada, é um desperdício, querendo desenvolver uma coisa que ela não é boa. Tem até um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. E esse livro trata disso, de você desenvolver aquilo que você já é bom, porque aquilo que você não é tão bom, você vai ter muito mais esforço e pode ser que lá na frente o resultado seja medíocre, da mesma forma. Então, assim, isso é desperdício. Então, a gente também tem que olhar isso. O que a gente é bom? Investir nisso. Eu estava lendo um conteúdo, vendo uma palestra, que muita gente está passando por uma transição de carreira hoje, né? Então, uma pessoa, sei lá, vai fazer uma atuação tradicional, mas chega um momento que está insatisfeita, a gente está passando por esse momento transformador no mundo, né? E aí a pessoa... E aí, esse vídeo fala assim, esse conteúdo, talvez depois eu ache, fala assim, presta atenção, que a sua transição está sendo para justamente aquilo que com 15, 16 anos você já queria fazer. Com 15, 16 anos eu já queria compartilhar conteúdo, eu já queria dar aula, já queria dar treinamento, já queria... eu já escrevia. Então, assim, hoje eu só junto todas as habilidades que com 16 anos, 15, 16. Então, eu falo assim, nossa, parece que eu parei no tempo 20 anos. Porque se eu olhar para quando eu tinha 15 anos, hoje eu estou atuando em tudo que eu estava fazendo com 15 anos. Aí eu dei um gap, né? Assim, fui para o ordinário, vamos dizer assim, e hoje eu me trouxe
para o extraordinário, graças também ao apoio das pessoas maravilhosas que eu tenho. É o network, é o network, né, mas de a gente poder ouvir esses conceitos e refletir sobre eles e ver o quanto eles podem impactar positivamente. Então, se a gente também posso dizer para vocês, aproveitem esses insights, essas dicas, reflitam. Então, façam uma listinha daquilo que vocês têm hoje de recursos, começam a reconhecer o valor, igual ela propôs aqui, né? Identifiquem onde vocês estão desperdiçando, identifiquem o que vocês poderiam fazer diferente para economizar, enfim. Às vezes você tá desperdiçando ao não potencializar a coisa. Então, uma coisa você poderia usar mais, e aí você desperdiça porque você não usa tanto. Assim, como que você pode trabalhar isso? É um investimento de tempo, que não é um desperdício, mas você tira uma horinha da sua semana, né? Isso, se interioriza. Mas é uma assim, de uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande depois, que aquele vazio que a gente sente dentro da gente vai sendo preenchido, né? Então, eu acho que é isso. E às vezes, não estou conseguindo fazer sozinho. Por isso a importância das pessoas. Quando a Raquel fala de networking, conexões verdadeiras, eu acho assim, a gente tem que aprender a fazer com as pessoas que sabem melhor do que a gente, né? E os relacionamentos, várias coisas que a gente tem é por causa do network. Ah, isso aqui saiu na revista. Ah, tia, você tem assessora de imprensa? Não. Eu não tenho assessora de imprensa. Ah, como é que você foi parar numa revista como essa, com veiculação nacional? Networking. Né? Ah, eu viajo o Brasil, faço palestras no Brasil, eu faço palestras em alguns congressos e não sei o que lá. Como é que faz? Networking, né? Então, não pago uma pessoa para me vender. As pessoas me convidam. Então, mas por que elas convidam? Porque aquela conexão que a gente teve foi uma conexão verdadeira. Isso é sustentabilidade. Você não precisa ter. Se você não tem grana para as pessoas venderem você, você tem que ser sua melhor vendedora. No momento quando eu vou me vender? No momento que você estiver presente com outra pessoa. Ou presente assim, ou presente como nós estamos. Você tem que. É nesse momento que você tem que ser quem você é. Porque se a pessoa gostar de você, ela leva você para sempre. Porque, por exemplo, os meus contatos de hoje, as pessoas que estão me contratando hoje, elas me conheceram há 2, 3 anos atrás. Percebam? Não é, o networking não é assim, quando eu fui lá na reunião com a Raquel, mas não fechei nenhum negócio. Gente. Hoje, né? Não é assim. Você vai semear, aí demora. E aí 2 anos, às vezes tem relações que demoram assim, 1 ano depois, a pessoa já mudou de trabalho, mudou de empresa, mas ela lembra de você e na hora que ela tem oportunidade, ela te chama. E aí a gente vai levando a vida, entendeu? Isso de uma forma orgânica, natural, não tem aquela coisa, aquela pressão e tudo. E reuniões precisam conhecer pessoas novas e conhecer pessoas como Raquel. Aí Maravilha, Tieme. Olha, a gente está aqui nos minutinhos finais. É tão bom, né? Rapidinho, flui, porque a conversa é boa, o papo é bom. Então, vamos para os agradecimentos, para a troca de contatos. Então, eu, mais uma vez, agradeço primeiro a vocês, porque a gente está aqui para vocês. Verdade. Tá? Porque eu já conheço a Tieme, então a gente já tem essa liberdade, a gente pode se encontrar sempre que a gente quiser, mas a ideia é realmente poder compartilhar esses conteúdos. Então, eu fiz uma listinha de temas que eu acho que são relevantes, que são fora da caixa, para ajudar a gente a pensar e refletir, poder fazer mais, melhor, diferente. Então, a gente falou design thinking, então está falando de desperdício, tudo está interligado, tá? Com profissionais que são referência. Então, muita gente hoje não conhece Tieme. Então, não conhecia. É importante que as pessoas conheçam quem está fazendo. Se você está fazendo algo diferente, se você também quer ser entrevistado, enfim, manda para mim, a gente coloca na agenda aí, a gente se encontra, chama para palestra. A Renata fez aqui um convite, né? Quer convidar a gente para ir para o Rio, visitar a Feira de Troca de Sustentabilidade dos Apegs no Grajaú. Grajaú eu gosto, viu? Gosto do Grajaú lá. E quem sabe fazer uma palestra na feira, um workshop, então, vamos fazer, tá? Vamos, a gente vê a melhor forma de viabilizar. A Marlene está agradecendo aqui. A gente adora convite. A gente adora convite. A gente adora convite. A gente adora. Então, quero agradecer a todos os que participaram com a gente aqui nesse momento, que interagiram, né, que viram a gente. Então, se a gente pode pedir alguma coisa, se fez sentido para vocês, para compartilhar, eu vou deixar aqui nos comentários
o site da TM, Tem o os site, nossos e-mails, tá? Já vou fazer isso. Então, o feedback eu adoro, a Raquel também adora, porque dá o norte pra gente, né? A gente tá fazendo alguma coisa que é útil. Aí teve que a Marlene falou que saiu com alguns insights, eu fico tão feliz. Bom. O seu é Motainá e Sustentabilidade? Motainá e Sustentabilidade. E se vocês colocarem meu nome, TM Yamashita, no YouTube, vai ter o meu canal. E tem vários vídeos também que eu tô falando sobre, tem entrevistas que eu dei, que eu tô falando sobre Motainai, e aí dá para ter uma noçãozinha. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, Motainai Sustentabilidade. Seu e-mail, TM. Arroba. Isso, motainaisustentabilidade.com.br. Eu vou escrever direitinho. Sustentabilidade.com.br, tá? Facebook TM Yamashita. Aí você acha TM Yamashita, acha no Facebook, acha no YouTube. Procura esse vídeo dos dias sem carro, aí do sem carro é muito bom. Ela tem vídeos muito também esclarecedores, mas vocês estão com contato aberto com ela, tá? Nós somos pessoas acessíveis. Então é importante, você tem dúvida, quer conversar sobre algum tema. Quer chamar para uma parceria, a gente está super aberto. Aqui no canal, então, Conexões Verdadeiras também em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, o blog conexõesverdadeiras.com.br. A gente vai jogando as informações, então siga o canal que for mais interessante para você, que eu estou sempre replicando as informações aqui no YouTube. Se fez sentido, se inscreva no canal para receber também as informações, compartilhe esse vídeo com as pessoas, compartilhe os nossos conteúdos, chamem a gente. A ideia é essa. E quero mais uma vez também agradecer ao Nando Gaspar, aqui da Conexão Empreendedora e do Estúdio Office. Eu peguei aqui o site dele. Peraí, deixa eu pegar aqui para passar para vocês. Quem tiver interesse, aqui em Santana, na Voluntários da Pátria, 2525. Vou deixar aqui para vocês também. É www, espaço compartilhado São Paulo. São 3 endereços, tá? Para quem isso quiser tem tudo aqui. A ver com Motainai. Compartilhado. Você tá pagando só o que você vai usar. sp.com.br. E a Conexão Empreendedora, acho que eu escrevi certo aqui. Não, escrevi errado. Vou colocar de novo. Espaço compartilhado. Eu sempre admirei isso na Raquel. A Raquel tem uma capacidade de falar com você, já botar os negócios. E porque a gente tá aqui. Ela tá aqui conversando comigo, ela já postou lá no Facebook, no Zap, tudo. Já tem no Snapchat. Como é que você conseguiu fazer isso? Agora. Gente, porque eu aprendi a questão da auto-performance, que é isso, vamos aproveitar todos os minutos, né? Também convido você. Tem PR, o Conexão Empreendedora é só.com, para quem quiser acompanhar a agenda de eventos. Também está no Facebook, está em todo lugar. Mas quero realmente agradecer. A ideia é sempre fazer as entrevistas em lugares diferentes, em coworkings, falar desses espaços que estão acolhendo muitos empreendedores profissionais de várias áreas. A gente está até usando uma salinha aqui de uma empresa que está alocada no Estúdio Office. Como eles não vieram hoje para nos desperdiçar, a gente está ocupando. A gente está ocupando e assim garantiu o nosso conforto. Então, são coisas, a gente aprende a lidar com isso na nossa vida. Eu espero realmente que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e que vocês consigam, de alguma forma, aplicar esses insights. Se vocês estiverem com dificuldade, enfim, tá aí o contato. Eu sempre falo assim, não sofram sozinhos sobre os temas. Então, da mesma forma que a gente sempre se conecta, se pergunta, tira dúvida, não sofram sozinhas, tá? Agradeço demais. E aí, é isso, gente. Quem quiser, tem os nossos contatos, é só chamar para todo tipo de trabalho, assim, voltado para esses assuntos. No caso, TM Desperdício, guardem isso na cabeça de vocês, caçadora de desperdícios. No meu caso, as conexões verdadeiras, inteligência emocional e networking, que a gente vai ficar muito feliz de poder disseminar cada vez mais. Então, acompanhe a nossa agenda. Eu não tenho ainda a próxima entrevista, tá? Vou fechar, estou até conversando com pessoas novas, mas se você quiser indicar alguém para ser entrevistado, pode ser aqui de São Paulo, pode ser de outra região, ou se você quiser também compartilhar um conteúdo que seja nessa linha, né? Diferente, que você queira mostrar um vazio que você está ocupando, só mandar também. Deixa eu colocar aqui o meu e-mail para vocês, quem quiser mandar um e-mail para mim,
Raquel, Forma Encantada, que aí é da empresa. Vou também ter muita satisfação em responder, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez agradeço. Essa entrevista vai ficar no YouTube. A gente vai compartilhando. Ah, só uma última coisinha. Rapidinho para fechar aqui, que eu achei muito interessante. A gente chegou aqui, tem toda a estrutura, né, de um coworking e tal, e aí eles colocaram água, café à nossa disposição. Olha só como que é a pessoa que não desperdiça nada. Aí eu falei assim, Tiemi, pega aqui, deixa eu pôr água num copo e tal. Ela falou, não precisa. Eu falei, como não, né? Eu tô aqui com o meu copo, né, porque eu não trouxe nada, né? Aí ela, por quê, ó? Ela tem a garrafinha dela. Amor e gratidão. Amor e gratidão. Não, eu trouxe minha garrafinha aqui. Pode deixar que eu tomo da minha garrafinha. Ó, você vê que ela tá bem gasta, né? Tipo, ela nem tirou o rótulo, nem nada, tal. Mas ó, você vê que a pessoa é Motainai na veia. Já sai pronta. E ela até falando, pra que eu vou desperdiçar, sujar um copo? Né? Tem que lavar. Tomo um cafezinho, sabe quando tem os coffee breaks, tá? Todo mundo usa aqueles copos descartáveis. Eu não uso copo descartável, eu uso esse meu copinho aqui, ó. É isso aí. Tá vendo? Ele aguenta alta temperatura, tudo, pra não usar copo descartável. Tem um movimento que chama Menos um Lixo. Menos um Lixo, vocês acham no Instagram, que vende esses copinhos também. É um movimento muito bacana de não desperdício. E olha que lindo, gente. Precisava mostrar isso pra vocês. O amor e gratidão. Amor e gratidão a você, Tiemi, por esse papo. E meu pagamento. Um abraço. Obrigada, querida, pelo pagamento. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. A gente se vê, acompanhe nas redes sociais que eu vou divulgar a próxima entrevista, as entrevistas de outubro. E a gente se vê por aí. Para conhecer Raquel Rodrigues ao vivo e participar do Papo do Network, né? Tem o Happy Hour. Acompanha na agenda. Acompanha na agenda e conhecer ela ao vivo. É isso aí. Gratidão a todo mundo. E a gente se vê nas redes, a gente se vê presencialmente em breve, eu espero. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Acabou. Vou finalizar.